E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas matérias para você ficar bem informado, tá? E atualização em relação ao, como é que fala assim, ao Taifu. O Taifu já está fazendo vítimas, tá? Vítimas mesmo, e vários feridos, mais de dezenas de feridos. Então eu vou trazer isso para você, por isso que eu sempre venho alertando. Tome cuidado, se proteja, porque para evitar problemas. Porque você vê que está havendo mortes e mais de 90 feridos. No troço é complicado, é complicado. Fora, além dos serviços em geral que estão sendo interrompidos. No caso, supermercados fechando, combines fechando e etc. Em questão de segurança. Por isso que eu falei para as pessoas, façam sua preparação. Tá, mas vamos lá. Antes de começar com a atualização do Taifu aqui no Japão, notícias sobre aumento de luz e gás, de novo no Japão, e o relatório econômico que diz que o Japão vai crescer. Vocês acreditam nessa balela, mas tá bom, vamos lá. As tarifas de eletricidade cobradas pelas 10 principais empresas de energia no mês de outubro aumentarão em 8, tá? Devido ao aumento no preço do gás da importação, no caso a importação de gás natural liquefeito, que é usado como combustível para geração de energia térmica. De acordo com os anúncios das empresas, a tarifa regulada, que será cobrada em outubro, requer aprovação nacional. Tá? O governo que China ainda precisa aprovar. Aí eles deram a taxa que, como é que se fala assim? Aí vai aumentar no caso para Hokkaido, Tohoku, Tóquio, Chubu. Chubu, infelizmente, é a jurisdição que eu moro, né? Vai fazer o que, né? Okinawa e algumas outras. Só para poder, como é que se fala assim? Encurtar para poder ganhar tempo. Porque tem muita coisa na matéria do Taifu. Aí a principal razão aqui é o aumento do preço do gás. Tá? Lembrando que vai ter aumento no preço do gás também. Além disso, as tarifas de gás urbano cobradas em outubro também aumentarão em todas as empresas. Tá? Então, Tóquio Gás vai ter um aumento de 69 ienes, Osaka Gás vai ter uns 67 ienes, a Toho Gás 67 e a Saibu Gás 54 ienes. Aí eles dão um preço médio aqui que larga para lá, né, nesse ponto. Então você já está alertado que vai ter aumentos. Japonês, mas o governo está subsidiando. Sim, mas na hora que o governo tirar o subsídio, o aumento vai vir. Tá? Então já dá para você ter uma ideia, porque o subsídio seria para agosto, setembro e outubro. Então, se a conta de gastando em outubro viria em setembro, tá? Gastando em setembro viria em outubro, gastando em outubro vai vir em novembro. Então você já sabe que a partir de outubro ou novembro você já vai ter um aumento de gás e luz aqui no Japão. Tá? Então vamos para a próxima aqui, próxima matéria. No seu relatório econômico mensal de agosto, o governo elevou sua avaliação de perspectiva econômica pela primeira vez em 1 ano e 3 meses. Então, no caso, daria 15 meses. Tá? Citando sinais de recuperação do consumo pessoal e forte desempenho empresarial. Vocês acreditam nisso? Né? Principalmente o governo Kishida, que ele tem uma tendência miserável a manipular os dados e dar aquela mentira básica. Né? Mas, continuando aqui. O governo realizou uma reunião de ministros relevantes e compilou o relatório econômico mensal de agosto. De acordo com o relatório, o governo elevou sua avaliação atual da situação econômica, dizendo que a economia está a se recuperar moderadamente, embora permaneça estagnada em algumas áreas. Deu para você entender, né? Está se recuperando moderadamente, mas alguns setores estão parados. Aí como é que ele me fala que aumentou, tá, a perspectiva, né, econômica do Japão? Mas tá, então você vê que são só perspectivas. Então você vê que o governo ele está dando tiro no escuro para ver se acerta e algum tonto acredita. Mas vamos lá. Anteriormente havia sido afirmado que houve uma lentidão recente, mas a economia está se recuperando lentamente. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que ele já está falando isso há 3 anos. Recuperação lenta. Já tem há 3 anos. E há 3 anos isso nunca muda.
É a primeira vez em um ano e 3 meses, desde maio do ano passado, que o julgamento, né, esse julgamento foi retirado. Analisando algumas rúbricas individuais, revimos em alta a nossa avaliação do consumo pessoal, afirmando que, embora algumas áreas permaneçam paralisadas, há sinais de recuperação recentemente. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se tem áreas paralisadas, áreas paradas, como é que ele me... Como é que... Falta até palavra. Como é que ele me fala que ele está crescendo se tem áreas paralisadas? Uma economia é um organismo que ele cresce como um todo. Isso aqui é um exemplo mais ou menos. Pensa numa criança que ela está em desenvolvimento dentro do corpo da mãe. Aí um braço cresce, né? Um braço fica atrofiado e o outro cresce normal. Dá para você falar que o negócio está tendo um crescimento normal? Eu sei que foi um exemplo esdrúxulo, mas não tem um outro exemplo melhor para poder mostrar. Eu falo assim porque eu estou tão indignado com o que eu leio nos comentários, que tem gente que eu não sei se não mora no Japão, ou faz para tripudiar, ou a pessoa é totalmente negacionista. Porque tá vendo que o pau tá torando, gente morrendo, a economia é uma porcaria, para não falar um palavrão. Mas não se preocupe, o Taifu ele vai perder, quando o Taifu passar na Terra, ele vai perder força. Isso é um dos tapados falando. O Taifu já entrou no Japão há muito tempo. Pergunta se ele está perdendo força. Não tá. E eu vou trazer para você que quando ele vai perder a força, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. Mas tem uns tapados que não, tá? E tem outros aí também. Então a gente acaba lendo esse tipo de coisa, a gente acaba ficando meio que indignado com certas coisas. Mas, continuando, né? Eu falo assim porque toda a perspectiva que eu mostro aqui no canal é ao longo dos anos. Que as pessoas que acompanham o canal aqui já há mais tempo, tanto que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, quiser ter mais notícias sobre o Japão e etc., se inscreva no canal, né? Clica no sininho e compartilhe o vídeo com outras pessoas para elas terem noção real do que está acontecendo aqui no Japão, sem falácia, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, né? Se você quiser continuar recebendo ou vendo o que está acontecendo de forma real no Japão, sem firula. Então já venho mostrando ao longo dos tempos, com relatórios do governo, a real situação. Então mas tem pessoas que parece que não entendem a situação. Você vê que eu pego, eu mostro, falando em japonês, eu mostro os vídeos que tá destruindo, o negócio tá assim, o negócio tá assado, mas as pessoas, não está japonês, você tá mentindo, eu vivo em Nárnia não tem isso. Mas eu vou fazer o que, né? Mas, por isso que eu falo, que tem hora que dá indignação, dá vontade de começar a sair banindo esse povo do canal, né? É aquilo que eu falei. A gente escreve, a gente tenta alertar, a gente tenta mostrar as coisas de uma forma consciencialmente, para uma pessoa falar tudo ao contrário. E tem pessoas que são influenciáveis. Aí a pessoa lê aquilo ali e fala assim, não, realmente não está acontecendo isso, é só coisa da sua cabeça, japonês. As pessoas no Japão não estão morrendo, as pessoas no Japão não estão ficando feridas por causa do Taifu, as pessoas não estão ficando, como é que fala assim, não estão perdendo suas coisas, não está tendo enchente no Japão, tá? Não está faltando arroz no Japão, não, nada, tá? Então você vê que tem pessoas que moram em Nárnia. Mas continuando aqui. Embora as melhorias no sentimento do consumidor tenham estagnado, você vê que o sentimento do consumidor, as pessoas que movem o Japão, que só é você e eu, os turistas e etc., você vê que está estagnado, tá? As vendas de automóveis novos que caíram temporariamente devido às fraudes relacionadas com a aquisição de certificação nacional estão aumentando. E o consumo de refeições fora de casa também está aumentando lentamente. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei que eles iam usar a manipulação de dados nessa parte de fraudes de automotivas para justificar a desculpa no PIB. Olha aí. Você vê que já são meses que eles estão fazendo isso. E quando eles fizeram aquilo, eu já havia avisado bem no começo. Eles vão usar isso como desculpa. Tá aí.
Além disso, no que se diz respeito à construção de habitação, as encomendas dos principais fabricantes de habitação permanecem firmes, uma vez que o custo de construção permanece elevado. Então elevamos nossa avaliação para geralmente estável. Só que o que é estranho é que o governo Kishida, ele falou que ele ia cortar como é que se fala assim, os gastos com habitação. Então você vê que alguma coisa não está batendo, tá, nisso aqui. Elevamos nossa avaliação para que geralmente estável e relativamente à nossa visão anterior de que a situação está enfraquecendo. Além disso, a avaliação de condições empresariais das empresas estaria a melhorar devido ao forte desempenho empresarial. Se a gente for levar por causa daquelas informações do terremoto e muita gente saiu comprando as coisas, realmente deu uma impulsionada na parte econômica aqui do Japão, tá? Mas você vê que é algo assim temporário, mas é igual que está acontecendo agora, está passando o Taifu no Japão. Muitos supermercados estão fechando, combines estão fechando. Então o que as pessoas têm que fazer? Elas estão indo fazer compras, e compras pesadas para poder garantir. Da mesma forma, aquelas baterias grandes, né? Muita gente está comprando, porque com o Taifu passando dessa magnitude, não sabe quanto que vai ficar sem energia, e já está ocorrendo, né, como é que fala assim, relatos de locais ficando sem energia, sem água, e eu havia avisado. Faça a preparação, porque vai faltar água, vai faltar luz em determinados locais. Não são todos, porque na hora que o Taifu passar, dependendo, ele vai derrubar um poste, vai arrebentar um cabo de alta tensão. Então ia dar falta de energia, lógico que... Então muita gente está se preparando para isso, sim. Da mesma forma, como o fluxo de água é muito grande e dá muita pressão, muitos canos de esgoto do Japão são antigos, são velhos. Então eles estavam quebrando. Tanto que, tempos atrás, quem acompanha o canal deve se lembrar, que o próprio Kishida, ele foi no centro especializado de monitoramento, que eles estão forçando praticamente todos os estados a trocarem os canos de esgoto. Porque a coisa, como está velha, qualquer probleminha que ia dar, ia estourar, ia faltar água, desperdício de água, etc. Então o Kishida estava correndo com isso aí também. O que eu acho que foi louvável da parte dele, apesar das burradas econômicas, mas foi uma das poucas coisas louváveis que ele fez aqui no Japão. Então o que acontece? Muita gente já sabendo disso, eles vão lá e já compram estoque de água, compram estoque de capurame, compram aqueles fogareiros a gás, porque pode ser que dê problema, pode ser que dê problema. Como muitos locais deram enchente, então as pessoas não vão poder sair, perderam as coisas e etc. Dependendo de estar sem energia. Muitos fogões aqui no Japão são elétricos. Então se não tem energia, como é que você cozinha? Então existem certas preparações que as pessoas precisam fazer. Cansa de falar. O Japão é um país que a pessoa, ela vive aqui, mas ela não tem segurança. Não tem segurança entre partes. Por quê? Vivemos num país aqui que desastres naturais são frequentes. Não são esporádicos, eles são frequentes, eles acontecem todos os anos. Tá? Então se fosse esporádico, uma vez ou outra, não, todos os anos tem. Só que tem anos que são um pouco mais fracos, tem anos que são mais tensos, igual esse ano. Esse ano, no início do ano, já teve um baita de um terremoto em Ishikawa. Aí começou a dar outros menores. Aí agora tá vindo esse terremoto, esse Taifu agora, que vai detonar com a parte agrícola, com uma série de situações aqui no Japão, tá? Que as pessoas não tomam ciência. Ou se tomam ciência, fingem não ver. Só que isso traz consequência pra caramba. Traz consequência na vida das pessoas, economicamente falando, sentimentalmente falando, psicologicamente falando. Porque tem muita gente que acaba entrando em parafuso com medo dessa situação, e é para ficar com medo. Só que não com medo extremo, aquele medo que vai te levar a fazer certas, como é que fala assim, certas precauções. Tá? Mas você vê que tem gente que extrapola isso. Você vê que a Toyota paralisou suas fábricas essa semana por causa desse Taifu. Ainda tem negacionistas falando que não está, o Taifu não é perigoso.
mas vai entender, tá? Por outro lado, no que diz respeito às perspectivas futuras, é necessário prestar muita atenção aos efeitos dos aumentos de preços e das flutuações de mercado financeiro e de capital. Então você vê que eles sempre olham para fora, mas nunca olham o próprio umbigo. Esse é o grande problema, né? Espero que o próximo governo, o próximo primeiro-ministro, ele olhe um pouco mais para o próprio umbigo, porque da forma que tá complicado. Então essa parte eu paro aqui. Agora vamos entrar para as atualizações do Taifu aqui. Isso aqui, tá? Essa matéria aqui saiu ontem à noite. Então muita dessa situação já mudou. Mas eu trouxe ela por quê? Porque como aconteceu em Kyushu, vai acontecer daqui para frente nos outros locais que ele está passando. E que vai acontecer para frente. O que que é? Fechamento de supermercados, combines, etc. Olha só. Muitos supermercados e lojas de conveniência em Kyushu estão tomando medidas como fechar temporariamente as suas portas. A grande rede de supermercados Ion, quem mora aqui no Japão conhece o Ion, tá? Fechou suas 10 instalações comerciais em Kyushu no dia 29. Especificamente, 4 instalações do Ion Mall, Omuta, o Ion Mall Yahata Higashi, em Fukuoka, todos os 4 Ion Malls, tá, na província de Kumamoto e Miyazaki. Para quem não sabe, Ion Malls são praticamente shoppings, são prédios enormes, tá, muito bem estruturados, muito bem fortes, mas ainda assim eles fecharam, tá? Então já dá para você ter uma ideia do tamanho, para eles tentarem preservar também a vida dos funcionários deles, que não terão que se deslocar até o emprego ou depois voltar para casa. Isso é prezando a vida das pessoas. Por isso que eu falo, por isso que quando começou a ventilar essa ideia do Taifu, eu praticamente acho que eu fui o único brasileiro que tem canal aqui, né, no Japão, que deu ênfase a isso. Aí depois que o negócio, que os outros viram que o pau ia torar mesmo, que o negócio já estava pegando, que começaram a reportar. Mas quem pegou a ideia desde o início, que quando a Agência Meteorológica do Japão ainda estava alertando a formação dele, foi eu. Ah, japonês, o que você está querendo falar com isso? Porque existem certos números, certas previsões que o governo japonês, a Agência Meteorológica, o governo japonês faz, que eles acabam fugindo do trivial, do normal. E quando foge assim, se a pessoa está um pouco mais atenta, ela já saca, vai dar problema. E para quem já vive há muito tempo no Japão sabe o tamanho do problema que é. Então por isso que eu já vinha alertando, já vinha trazendo esse tipo de coisa desde o início, desde antes dele ganhar essa puta formação que ele ganhou agora. Né? Mas é aquela velha história. Vê se, entre aspas, pessoas acreditam, reconhecem. Não. Faço isso? Não por reconhecimento? Não. Mas é aquela velha história. Sempre cansei de falar, você é a pessoa mais importante pro canal. Então se acontece alguma coisa com você e você não assiste os vídeos, não pode, como é que fala assim, participar da vida do canal, não faz sentido o canal. Então o seu bem-estar é muito importante para mim. Então por isso que eu venho alertando, venho trazendo, né, certas coisas, porque eu quero o seu bem. Da mesma forma que eu já estou alertando, eles estão fechando supermercados. Então se você tem alguma coisa pendente, no caso assim, precisar de fazer compra, já corra, já faça. Porque dependendo vai ser 1, 2 dias. E nisso pode ser que dê problema? Pode ser que dê problema de desabastecimento, muita gente fica sem. Aí daqui a pouco aparecem as pessoas, ó, japonês é assim, japonês é assado. Mas vamos deixar de hipocrisia. Porque tem gente que fala certas coisas, mas não pensa. Vamos deixar de hipocrisia. Você vai deixar a sua família com risco de passar fome para deixar o seu vizinho comprar as coisas para a família dele? Vamos colocar a mão na consciência. Eu nunca que eu ia deixar o risco da minha esposa passar fome para me dar oportunidade para o vizinho comprar. Nunca. É aquela velha história. Eu estou zelando pela minha família. Porque dependendo da família do lado, desculpa falar, tá pouco se fudendo para minha família.
Dependendo da família do lado, nem sabe que eu existo. Se eu estou passando bem, se eu estou passando mal, ou se eles vão vir aqui na porta da minha casa oferecer ajuda. Quantos de vocês já passaram mal, já passaram fome, já passaram alguma coisa aqui no Japão e o vizinho do lado foi lá oferecer ajuda para vocês? Muito pelo contrário, dependendo da situação, se você passa dificuldade, muita gente vai lá para te criticar, sem saber do que se sucedeu. Claro que tem aquela história do vitimismo, tá? Tem pessoas que realmente adoram se fazer de vítima. Não, mas tem gente que também já tomou rasteirada mesmo, né? Usaram de sacanagem com a pessoa. Isso acontece muito no Japão. Eu já passei por isso. Eu entrei numa empresa de produto brasileiro para poder trabalhar, fizeram um contrato comigo, só que chegou no final das contas, modificaram toda a coisa. E aí? Entende? Então, por isso que eu falo, tem muita coisa que existe muita canalice no meio. Então, determinadas que as coisas que as pessoas vão passando aqui no Japão, elas vão ficando mais tarimbadas. Elas vão ficando mais, tipo assim, mais calejadas de certas coisas. Por isso que eu falo pra você, não acredita em tudo, tá, que falam por aí. Da mesma forma, não acredita em tudo que prometem pra você. Seja meio que São Tomé, é ali, ó, é ver pra crer. Tá? Porque tem muita gente que é igual aquela ideia do do menino ou da menina quando quer ficar com o rapaz ou com a moça. Vai lá, promete o mundo e o fundo, o caramba quatro, mas na hora do vamos ver depois, pula fora. Porque viu que encontrou alguma coisa mais interessante, alguma outra coisa assim que é mais agradável e pula fora. E aquilo tudo que prometeu, aquilo tudo que mostrou, não tem valor, né? Saiu fora. Então, eu falo, toma cuidado. Tá? Tem muita coisa safada, sacana por aí. Por isso que tem muita coisa que quando eu vejo nos comentários, eu fico até de cabelo em pé, tá? Como é que se fala? Com o ser humano. Mas continuando aqui. Além disso, muitos supermercados operados pelo grupo Max Valo, né, fecharam mais cedo, ou fecharão temporariamente, né, principalmente no estado de Fukuoka. Lembrando, isso foi no dia 29. Tá? Hoje é dia 30, não sei como é que está lá, não saiu a atualização, mas você vê que no dia 29 eles fizeram isso. Era quando o Taifu estava passando lá. Então, daqui para frente, quando ele vai chegando para o lado de Tokai e etc, assim, outros locais, que ele já está vindo para o lado de cá, que eu vou trazer para você a atualização em relação à rota do Taifu, para onde que ele está indo, para onde que ele está seguindo, vai acontecer a mesma coisa. Então, se você tiver com pouca comida ou algo parecido, já vá lá e faça a sua compra, para evitar certos riscos. Desde as 17 horas, aproximadamente 1.100 lojas do 7-Eleven no Japão estavam temporariamente fechadas, principalmente nas províncias de Kagoshima, Miyazaki, Kumamoto e Fukuoka. Em algumas áreas, né, os produtos não estão sendo entregues nas lojas. Isso aqui, esses locais, foi por onde o Taifu entrou no Japão. O Taifu já está dentro do Japão agora. Tá? A gente tem que falar assim com um pouco mais de ênfase para ver se os negacionistas acordem para a vida. Porque tem coisas que realmente eu fiquei abismado, para não falar enojado, né, de ler. Mas continuando aqui, tanto que eu estou pensando seriamente em adotar aquela seguinte situação. Eu falo uma vez, não entende. Eu falo segunda vez, não entende. Não vai ter a terceira. Postou certas coisas do tipo negacionistas, está na cara, a coisa está acontecendo, tá postando negacionista para poder tripudiar na dor dos outros, vai ser deletado do canal. Fato. Desde as 17 horas, aproximadamente 800 lojas do Lawson, caso os combines, tá? Da mesma forma que foi o 7-Eleven, estão temporariamente fechadas, principalmente em Fukuoka, Kagoshima e Ioita. E as entregas nas lojas, no caso os caminhãozinhos que vão fazer entrega lá, foram suspensas em algumas áreas. Além disso, aproximadamente 500 lojas do Family Mart também fechadas, desde as 18 horas, principalmente em Kagoshima, Miyazaki e Kumamoto. Repito,
Foi no dia 29, hoje é 30. Eu não sei como é que está a situação lá, se abriu ou não. Grande provavelmente deve ter aberto. Mas você viu que foi afetado. Correio e Itaquiobim, né? A Yamato Transporte, no caso o Coroneco, tá, parou de aceitar encomendas destinadas às ilhas remotas da província de Kagoshima em todo o país. E também parou de aceitar o Itaquiobim, que lida com encomendas refrigeradas e congeladas destinadas a toda Kyushu e Shikoku. Além dos atrasos nas entregas na região de Kyushu para toda a província de Kochi, são esperados atrasos nas entregas e encomendas de todo o país. Você vê que todo o país, todo o Japão, tá? A gente tem que frisar para ver se as pessoas entendem. Além disso, na região de Kyushu, excluindo algumas ilhas remotas na província no estado de Kagoshima, em partes do estado de Kochi, as operações de recolhimento e entrega, bem como as operações de escritórios, estão suspensas todo dia 29. Tá? Repito, hoje é dia 30, dia 29 foi ontem. Estou trazendo aqui para poder ilustrar o problema que isso está trazendo. E da mesma forma que o Taifu está subindo, ele está andando, as empresas elas vão parando de acordo com o status com o estado que o Taifu está passando, para poder preservar a vida dos seus funcionários e etc. Até porque tem muita situação que a parte da logística não dá para ser entregue, porque o cara vai sair no meio daquela tempestade toda maluca que está acontecendo. É perigoso para a vida dele. A Sagawa também suspendeu o armazenamento e entrega de encomendas nos estados de Kagoshima, Miyazaki, Oita e Kumamoto, e Nagasaki e outras prefeituras em todo o país. Ontem à noite, pro lado de Nagasaki, o pau estava atorando. Estava saindo alerta de evacuação para Nagasaki para tudo quanto é lado. Quem estava acompanhando essa parte de... como é que se fala? Dos alertas, estava dando até desespero. Como é que se fala? A Japan Post, no caso o Correio do Japão, suspendeu as operações de entrega e coleta nos balcões dos estados de Kagoshima, Miyazaki, Kumamoto e Nagasaki. A entrega e coletas estão suspensas em Fukuoka, Saga e Oita. E no dia 30, hoje, as operações de entregas e coletas dos Correios serão suspensas em Yamaguchi, Tokushima, Kochi, Ehime, Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki e Kagoshima. Você vê que hoje eles pararam com isso aqui. Tá, os Correios do Japão. Em Hiroshima, as operações de balcão continuarão, mas as entregas e coletas estão suspensas. Então a pessoa pode ir lá levar a encomenda, mas não haverá entrega, tá? E nem retirada. Além disso, os cancelamentos de voos e fechamentos das vias expressas, vai haver atrasos na entrega das correspondências e dos pacotes de Upako para o oeste do Japão. Devido ao parte de telefonia, tá? Devido aos efeitos do tufão, no caso do Taifu 10, as ligações de telemóveis, no caso os telefones celulares, não estão funcionando ou estão ficando difíceis de estabelecer em algumas áreas. Então, desde as 20 horas do dia 29, aí a Docomo, né, confirmou o impacto nas cidades Nagasaki e assim vai. Mas é uma lista enorme. Então deu pau. Como é que se fala assim, de telefonia? Deu. Tá. As 4 grandes empresas de telefonia móvel anunciaram que fornecerão suporte aos usuários, né, afetados pelo Taifu 10. A Docomo oferece redução nas tarifas básicas de serviço de comunicação de linha fixa, redução nos custos de reparo de telefones celulares e prorrogação dos prazos de pagamentos nas tarifas do telefone celular. A KDD também oferece reduções nas isenções de tarifas básicas para linha fixa de serviços de comunicação, redução nos custos de reparo de telefonia celulares, etc. A SoftBank, né, reduziu tarifas básicas de serviços de comunicação física, reduziu, né,
e deu isenções de custos de reparo de telefonias celulares, estendeu o prazo de pagamento para o uso de telefonias celulares. A Rakuten só fez reemissão de cartões SIM, tá? Então, muita coisa. Suspensão em fábrica de fabricantes automóveis aqui. A Toyota, ela suspendeu, tá, as operações de todas as fábricas. A Nissan, a Nissan Kyushu, a Nissan Shatai, que fica em Kanda, também em Fukuoka, também suspendeu. A Honda, em Yotsu, no estado de Kumamoto, também suspendeu. E vai ter suspensão também na fábrica de Oyamazaki-cho, em Kyoto, né, no caso em Ryucho, em Shiga, bem como na Ikeda, em Osaka e na subsidiária da Daihatsu de Kyushu. A Mazda também suspenderá, tá, nas fábricas de Hiroshima e na cidade de Hofu. A Mitsubishi também vai suspender em Kurashiki, em Okayama. Eletrônicos também, alguns fabricantes de eletrônicos também vão parar. No caso, a Mitsubishi já fábrica de semicondutores, no caso do lado de Kumamoto. A Sony também vai parar a fábrica de Koda e Inazawa, em Aichi, tá? Vai parar também as produções. Então já dá para você ter uma ideia que as empresas estão tomando, como é que se fala assim, precauções em relação à vida dos seus funcionários. Mas tem uns tapados que ainda fala que não, tá? Que o Taifu não, ele vai perder força, ele vai virar uma marolinha aí, ó, fica tranquilo. Não, você vê? Olha aí, né? Os danos, tá? 4 pessoas mortas, 94 feridas e uma desaparecida. Só para você ter uma ideia. É melhor depois eu colocar aqui, tá? Mas vamos lá. Devido aos efeitos do Taifu 10, a chuva e os ventos tornam-se mais fortes em todo o país. Até agora, 4 pessoas morreram, o saldo, tá, que está trazendo o Taifu, isso até agora. 94 pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida. De acordo com as informações compiladas pela NHK através de várias estações de transmissão, 3 homens e mulheres na faixa dos 30 e 70 anos foram mortos. Esse daqui foi no caso do deslizamento de terra que eu havia falado no vídeo anterior, em Gamagori, que matou ali, tá, 3 pessoas numa casa com 5, matou 3. 3 homens e mulheres na faixa dos 30 e 70 anos que foram mortos, tá? E outros 2 ficaram feridos no deslizamento de terra que aconteceu em Gamagori ali. Então ele coloca 3 aqui, 3 entre homens e mulheres na faixa dos 30 a 70 anos. Ele não distinguiu, tá? Não fez a distinção entre quem é homem, quem é mulher e quantos que morreram. Se foram 2 homens, uma mulher, 2 mulheres e um homem, não falaram, tá? Só falaram assim, 3 pessoas, no caso homens e mulheres. Além disso, o telhado de uma casa no 2º andar desabou em Kamitacho, em Tokushima, ontem à noite. Na hora que eu estava procurando matérias para poder gravar hoje, havia aparecido isso, tá? E um homem de 80 anos foi esmagado e morreu. Por isso que eu vim alertando, toma cuidado, pelo amor de Deus. Dependendo da situação, dê o alerta de evacuação, vá. Porque eu ainda falei, ainda tem um agravante, que é a chuva, o vento. Não é só chuva agora, ainda tem o vento para atrapalhar. Então, dependendo da situação, se deu o alerta de evacuação, vá. Principalmente se você mora numa casa ou num apartamento velho, tá? Porque você não sabe, como é que se fala assim, se aquilo ali vai suportar ou não, tá? Além disso, rajadas de vento ocorreram na cidade de Miyazaki e um total de 90 pessoas ficaram feridas.
Uma pessoa ficou ferida, né? No caso, uma em Yamaguchi e outra em Mie. Você vê que o Taifun nem chegou em Mie-ken, tá? Foi só aquela ideia de vento e chuva e já está trazendo feridos para Mie-ken. Por que eu falo esse tipo de coisa? Mie-ken é aqui em Tokai, tá? Que é bem pertinho de Aichi-Gifu aqui. Então, já dá para você sacar por A mais B que a coisa não tá legal. Tá? Além disso, na cidade de Kagoshima, um homem de 60 anos que estava em um barco pequeno caiu no mar e está desaparecido. Quando a guarda costeira realizou buscas, um corpo foi encontrado próximo à água na tarde do dia 29 e não sabe se é a pessoa ou não. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tá tendo problema, pô, pra caramba. Né? Por que as pessoas não podem colocar um pouco mais a mão na consciência ali, tá? Para ter a ideia. Então eu vou virar a câmera agora, porque a partir daqui tem informações que eu preciso mostrar para você. Por que eu preciso mostrar? Porque é questão da rota que ele está entrando, que são questões verídicas, tá? Para as pessoas pararem de falar assim, ah, você está mentindo, porque vira e mexe me aparece um tonto para me acusar de alguma coisa. Então já gosto de mostrar por A mais B aquilo que eu estou fazendo, para não dar nem margem de chance para um tonto falar alguma coisa, mas sempre aparece, tá? Por mais que a gente mostre, sempre aparece. Mas vamos lá. Ó um pouquinho do estrago. Deixa eu tirar o áudio aqui, senão vai me dar problema, tá? Mas ó, acho que já dá para você sacar aí como é que o bicho tá pegando. Olha o aguaceiro. Graças a Deus, esse rio não chegou a ponto de transbordar. Mas você viu como é que subiu muito o limite de alguns rios aí. Então, como é que se fala assim? Então, se as pessoas não tomassem cuidado, ó, você vê que chegava, a água chegou bem no limite da casa das pessoas aqui. Graças a Deus não chegou a entrar. Mas você vê, ó, teve ruas alagadas, ó. Ó. Você viu que o rio comeu um pedaço daqui, ó. Imagina se estava passando alguém de carro na hora. Olha aí. E ainda vem uns tapados falando, não, fica tranquilo, japonês, o Taifun não vai fazer nada não, ele vai perder força. Olha aí, ó. Você vê que a câmera está tremendo, né? Por quê? Não é terremoto, tá? É a velocidade do vento. Então já dá para você sacar como é que a coisa está sendo pro lado de cá. Você viu que o vidro estourou com a pressão do vento. E molhou tudo, né? Ó. Por isso que eu já havia alertado quando, em outro vídeo, que se a pessoa sentiu que está dando muita pressão, abre um pouco o vidro para poder cortar um pouco daquela pressão que dá. Porque dá aquela diferença. A parte interna da casa é a parte externa. E nisso já viu, né? Você vê que o Taifun está entrando por aqui. Isso no caso de ontem, né? Só que eles colocaram a imagem estática, que eles não colocaram, como é que fala assim, o videozinho em movimento.
Aqui, isso aqui que eu gosto de mostrar para vocês, que são as rotas. Igual, por exemplo, Tokai está aqui, tá? Mia está mais ou menos aqui, Aichi está aqui, Gifu está aqui. Então você vê que ele atrasou mais ainda. Então entre o dia 1º, você vê aqui, ó, atualização dia 1 às 15 horas, mais ou menos para cá. Aí você vê que dia 2 ele já vai estar enorme e ele vai estar aqui às 3 horas da tarde. Então basicamente dia 2 ele vai estar chegando aqui, tá? Já para vocês terem uma ideia. Então você vê que ele está sempre atrasando. Por isso que eu estou trazendo essas atualizações para vocês terem uma ideia realmente do que está acontecendo, tá? As velocidades aqui. Só tomem cuidado, porque eu tenho visto que pessoas relatando, fazendo vídeos relatando sobre a velocidade do vento. Só que quando eles colocam nos sites, eles colocam nas coisas, nos locais, eles colocam metros, só que eles não colocam essa sigla, mas tem que colocar isso aqui. É metros por segundo. Porque para você fazer a conversão, aí você tem que colocar quilômetros por hora. E essa conversão não está tendo. Então as pessoas acham assim, só está tendo um vento de 30 km. Né? Não é 30 km, é metros por segundo. Por isso que eu falo que tem muito brasileiro que está relatando coisa errada. Por isso que eu já faço todo um esforço para vir trazer as informações certas para as pessoas relatarem coisa errada. Puta, eu fico muito puto com isso, mas vamos lá. Aquela velha história, não é que eu seja o dono da verdade, mas se é para fazer, pô, vamos fazer de uma forma um pouco mais, como é que assim, mais direitinho, né? Olha, a casa foi pro chão, ó. Não é aquelas casas velhas, aquelas casas de madeira velhinha, né? Você vê que não aguentou, foi pro chão. Ó, aqui ele já está apontando pro lado de Osaka, pro lado de cá, tá? Aí já entra, ó, Mieken. Ó o rio como é que subiu. Vocês viram que o Taifu nem chegou em Mieken, você viu como é que subiu o nível da água em Mie, né? Ó, Mieken aqui, ó. A concessionária ficou debaixo d'água, né? Entre aspas, né? Então já dá para você sacar como é que o negócio está sendo e como é que o negócio está indo. Mas japonês, e aí? Quanto que esse Taifu vai perder força? Já vou trazer para você aqui. Tá? Você vê que aqui a página da Agência Meteorológica do Japão. Tá? Japonês, mas tá tudo em português. Sim, dá para você escolher. Tá? Então não tem o idioma. Escolher idioma, português. Então não tem desculpa para a pessoa falar assim, japonês, eu não sei ler japonês. Não tem desculpa, tá em português. Se a pessoa não quiser pegar informação por pura preguiça ou analfabetismo, tá? Não sei falar, não sei ler. Caso contrário, se ela saber ler, ela vai conseguir. Então como é que fala assim? Essas informações que eu vou trazer para você agora, elas foram atualizadas ao 12h45 do dia 30, hoje, tá? Para você. Então você vê que o negócio tá fresco ainda. Então dá uma reparada aqui, tá? Na imagem. Ó, você vê que tem o raio aqui, amarelão, tem por onde que o trajeto está indo. Então, o que é? Zona de alerta de vento violento. Você vê que graças a Deus não temos, mas temos zona de ventos fortes, de 30 nós ou mais, que é a zona amarela. Previsão, né, círculo de previsão do tufão, por onde que ele está andando.
Então você vê que ele vai passar bem em cima de Mi e Ken, tá? Bem como Ait pro lado de cá. E essa é a miséria. Se ela seguir reta, ela vai passar bem em cima de onde que eu tô, em Gifo. Então tem que se tomar cuidado, sim. Mesmo que não passe, tá vendo a bolota branca aqui, ó? Ciclo de previsão do tufão. Ele vai pegar tudo isso. Aqui, zona de vendaval, no caso assim, a parte vermelha, né, com velocidade de 50 nós ou mais. Aí se você quiser saber, fazer a conversão, tá aqui, uma milha náutica, né, mn, um comprimento de 1, km, cerca de 1,85 km por minuto no arco, né? Aí assim vai. Então vamos lá. Ao meio-dia, tá, do dia 30, o ciclone tropical desenvolvido. Tá? Ele está com essas velocidades aqui. Eu quero que vocês reparem nesse nome aqui. Porque é por aqui que nós vamos ver. Quando que ele vai perder força? Perder força não quer dizer que ele vai sumir. Tá? Ele vai ficar mais fraco. Mas ainda assim já é um alento melhor do que pegar o bichão forte. Mas vamos lá. Então você vê que no dia 30 ele está forte. Tá? À meia-noite do dia 31, ele ainda está forte. Tá? Ao meio-dia do dia 31, ele ainda está forte. Tá? Você pode ver que o mesmo nome continua aqui. Às 9 horas do dia 1º, ele já cai, já diminui, tá? Um pouco, como é que se fala, a força dele. Porque você vê que aqui, ciclone tropical desenvolvido. Aqui ele já cai para ciclone tropical. Mas você vê que em compensação, o raio dele aqui aumentou. Olha aí. De 210 km para 95 km. Então praticamente ele mais que dobrou o raio. Então você vê que aquilo que eu venho falando, ele está lento aqui. Ó. Você vê que eles colocam a designação lenta. Então, esse lento que é o complicado. Tá vendo aqui, ó, direção de percurso, velocidade de 10 km por hora. Então, quanto mais lento ele for, mais tempo ele vai ficar nos locais, mais derrubando, mais trazendo chuva e vento, mais água para os locais e mais vento. E esse é o grande problema. Essa parte aqui eu já mostrei em 2 vídeos anteriores. Tá? Então, como é que eu falo assim? Não vou trazer agora. Mas aqui já dá para você ter uma ideia. Tá? Como é que a coisa tá. Você vê que aqui ele está 10 km por hora. E aqui nós temos a previsão até o dia 1º. Tá vendo? Que dia 1º às 9 horas. Que ele vai estar aqui. Então, dia 1º às 9 horas da manhã. Tá? Ele já vai estar encostando ali em Mi e Ken. Então quem for pro lado de Mi, tá? Estiver do lado de Mi aí, começa a se cuidar, começa a fazer seus preparativos, tá? Porque você viu que eu estou trazendo para você, ele está trazendo estragos, tá? Você vê que tem pessoas que estão se ferindo, pessoas morrendo, e nessa brincadeira toda dá para você ter uma ideia, dá para você se cuidar. É igual aqui, tá falando, tá vendo? 4 pessoas mortas, 94 feridas, tá? E uma desaparecida aqui, tá? Do dia 30, aí ó, meia-noite 26, foi postado, ó. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não tá legal, tá? A coisa não tá legal ainda, não tá com perspectiva de mudar. Você vê que só ele vai começar a perder força a partir do dia 1º, mas perder força não quer dizer que ele vai assumir, ele só vai dar, como é que fala assim, um pouco mais fraco. Quanto mais fraco, você vê que aqui eles não colocaram, né? No caso assim, quando ele perdeu força, rajada de vento, esse tipo de coisa eles não colocaram. Então nós temos que esperar as próximas previsões para ter uma noção o quanto
ele vai ficar fraco ou não. Tá? Se ele vai chegar a ponto de virar uma tempestade tropical, ou vai ficar ou assim até ele sair do Japão. Mas de qualquer maneira, para os locais que não foram afetados ainda, para você que mora aqui, tome cuidado. Tá? Se der, faça a preparação, porque nem tudo, os alertas, né, que está saindo, a falta de luz, falta de água que está acontecendo nos outros locais, eu trouxe aqui no canal, tá? Eu trouxe aqui nos vídeos. Mas está acontecendo, locais estão ficando sem luz, locais estão ficando sem água. Então, por favor, se proteja. Se você mora num prédio, mais ou menos, se você não sente muita firmeza no local que você mora, dependendo, se soar o alarme de evacuação, por favor, vá. Porque você vê que teve gente que não foi e a casa desabou. Então vá, por favor, tá? É melhor você, como é que fala assim, ter um pouco de transtorno, um pouco de dor de cabeça, mas fazer as coisas para não correr certos riscos do que você pagar para ver e nisso pagar para ver, depois se arrepender, porque você não quis ter trabalho, você não quis fazer certos esforços. É o que acontece com muita gente não quer ter esforço, muita gente não quer trabalho, e nisso não faz certas coisas. Cansei de falar sobre isso aqui no canal, principalmente quando eu posto os vídeos falando assim, ó, para você enriquecer, como você ter um ganho a mais, alguma outra coisa, tem poucas visualizações, porque as pessoas sabem que ela terá que fazer alguma coisa, terá que ter trabalho. Mas como é que a pessoa ela quer enriquecer na vida, deixar de ser pobre ou alguma outra coisa, sem ter trabalho? Tudo dá trabalho, só que tem uns que dão mais trabalhos e menos trabalhos. É igual investir. Investir dá trabalho, principalmente a longo prazo. Não é aquele trabalho, fala assim, nossa, e agora o que eu tenho que fazer? Não. Você vai ter que fazer certas pesquisas de certas empresas que elas vão te dar, como é que fala assim, segurança ou não. Em cima daquilo ali que você vai ver em certas pesquisas, você verá. Ah, aqui compensa, aqui não compensa. Da mesma forma, japonês, eu nunca investi na vida, mas como é que eu sei que é uma empresa boa? Aí que começa o trabalho. Que a pessoa tem que pesquisar, ela vai ter que fazer a trajetória dela. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores investidores, se não for o maior investidor, falei no vídeo passado e vou falar nesse de novo, Luiz Barsi. Ele praticamente ganha de rendimento 1 milhão por dia em rendimentos em juros. Mas ele cresceu assim? Não. Se você pegar a história de vida dele, de como ele cresceu, você verá que ele teve todo um trabalho. Ele pesquisava as empresas, ele via as empresas ali que poderia, como é que se fala assim, trazer rendimentos e juros para ele a longo prazo. E fazer investimentos a longo prazo. Então ele teve toda uma trajetória que ele já chegou, ele já falou em vários, como é que fala assim, em vários vídeos, podcasts, etc. E é bacana você pegar esse tipo de coisa, né? Porque você verá que você não consegue fazer nada se tem um certo trabalho. E é isso que as pessoas não querem, mas a mesma coisa, para você ter um pouco de segurança para evacuar para um centro de evacuação que tem aqui no Japão. Né? Toda cidade tem. Claro que a pessoa tem que ver onde que é o centro de evacuação mais perto da casa dela, o mais próximo. E ela vai ter que pegar aquela mochilinha, que é o kit de emergência, e ir para lá. Então, dá esse tipo de coisa? Dá trabalho? Dá. Da mesma forma que eu falo, você precisa ter o kit de emergência, você precisa ter sua sacola ali, porque se você nunca sabe, igual terremotos, questão de segundos ele pode virar sua vida de cabeça para baixo. Segundos. E segundos não dá tempo de você pegar sua mala, arrumar sua mala e sair correndo.
Então você já precisa deixar tudo isso pronto. Então quem não faz esse tipo de coisa, quando acontecem os desastres, ela fica, como é que se diz, na mão de calango. Tá? Ela passa privações, ela passa certas coisas que outras pessoas não passam, porque tiveram certas, como é que fala assim, precauções, tiveram certos trabalhos para deixar toda, como é que fala assim, seu kit de emergência pronto. Mas aí é aquela bela história. Tem gente que fala que eu estou falando besteira. Cada um com seu, cada um, como é que fala assim, com a sua forma de pensar. Só que o que eu falo aqui é tudo que japoneses já passaram, que eu vou trazendo para as pessoas ter noção do que fazer de acordo com a história de vida de outras pessoas. Você pode aprender no caminho do amor ou você pode aprender no caminho da dor. Da mesma forma que a colheita, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então você pode aprender com o erro dos outros, porque quando chegar a sua vez você não passa tanta dor de cabeça, ou você pode aprender por si mesmo ali. Só que aí o resultado será diferente. Tá? Então você pode, da mesma forma, em questão de investimento de dinheiro, você pode pegar ideias, pegar opiniões ali de pessoas que já estão no mercado há mais tempo, para fazer os investimentos, para evitar perdas. Porque eu canso de ver relatos de pessoas que não tinham, como é que fala assim, informação nenhuma, mas são peitudas. Ah, eu vou lá fazer, que eu sou o cara. Vai lá e faz e perde tudo. Aí depois fala que mercado de ações é complicado. Mas não é tão complicado assim. O negócio é que precisa ter uma certa informação ou precisa ter alguém ali para te ajudar. No início. Mas depois a coisa é tranquila. Porque depende mais de tempo do que, como é que fala assim, muitas informações. Mas isso vai de cada um, tá? Mas sempre vai ter trabalho, tudo na vida vai ter trabalho. Você quer enriquecer, se você não nasceu num berço de ouro, você vai ter que trabalhar. Se você não trabalhar, como é que vai entrar dinheiro para você poder investir? Se já entra, se está saindo todo o dinheiro, você vai ter que fazer o quê? Ter o trabalho de cortar gastos ou de trabalhar mais para poder entrar mais dinheiro. De qualquer maneira vai ter trabalho. Então, pelo amor de Deus, tá? Dependendo da situação, da onde você morar, aqui no Japão, se tocar o alerta de evacuação, se você achar que o seu prédio, a sua moradia ali, não é segura, vá para o centro de evacuação, por favor. Principalmente se você mora perto de rios ou alguma outra coisa assim, vá. Vá, porque você vê que tem vídeos de enchentes e está trazendo problemas. Você viu que o rio ali em Mie, no vídeo que eu trouxe, encheu muito rapidamente. Tudo isso porque o Taifu nem chegou lá ainda. Tá? Sei que eu estou falando demais aqui. Muita gente daqui a pouco fala assim: você está chovendo molhado. Então eu vou parar por aqui. Mas juízo para você que está aqui. Tá? Procure tomar as precauções melhores possíveis. Então você vê que eu estou trazendo informações, questão de compras, supermercados e etc, para as pessoas poderem ir lá fazer sua precaução. Mas tirou isso aí, eu não tenho muito o que fazer. Porque vai dar problema de desabastecimento, dependendo do local, vai. Você vê que Correios não estão entregando, Takeubi não estão entregando as coisas. Você vê que, então nisso dá o que? Desabastecimento. Vai querer das pessoas enxergarem esse tipo de coisa, ou entenderem esse tipo de coisa, ou não. E vida que se segue, tá certo? E vou ficando por aqui. E juízo, hein? Maido!